Tudo bom, pessoal? Vamos falar então de seno e cosseno e dos arcos notáveis. E assim, falar da redução ao primeiro quadrante. O seno e cosseno estão na nossa circunferência trigonométrica, ou chamada também de ciclo trigonométrico, e dizem respeito ao arco, a um arco aqui, no caso, caracterizado como AM. Esse arco aqui ele vai ter, a partir de projeção no eixo X e no eixo Y, você vai formar um triângulo, ó, retângulo. Então, aqui você vai ter o A, o ponto P, né? 90 graus, vamos caprichar um pouquinho mais. Esse é o M e esse é o O, que é a origem. Esse triângulo tem aqui o alfa. A partir disso, você pode olhar as duas relações trigonométricas do triângulo retângulo, seno e cosseno, dentro de uma circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico. Quais são elas? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, mas está em destaque aqui, a hipotenusa vale 1. Logo, nós não precisamos considerar esse denominador aqui. Olha aqui, cosseno é o cateto adjacente, esse aqui de baixo, sobre a hipotenusa, que vale 1. Então, cosseno equivale ao eixo, a projeção daquele arco no eixo X. E o seno vai ser o MP aqui, ó. É cateto oposto sobre hipotenusa. Então, vai ser o lado aqui, o MP, que projetando aqui no ciclo, esse aqui vai ser o seno. Então, nós podemos fazer a seguinte definição. Dado um arco trigonométrico, AM de medida alfa, chama-se cosseno e seno de alfa, a abscissa e a ordenada do ponto, respectivamente. A abscissa é o cosseno, a ordenada é o seno. Olha aqui, em destaque, eixo X, cosseno, eixo Y, seno. Então, nós podemos reforçar isso, que, dado um arco de medida M, chama-se cosseno, e o cosseno vai ser a abscissa desse arco, e o seno vai ser a ordenada, destacando aqui, ó, cosseno, está aqui o nosso arco, M, ó, cosseno de alfa e o seno de alfa. Esse arco está relacionado com o ângulo, né? Ele tem o mesmo ângulo do ângulo central alfa. Está aqui indicado também por alfa. Bom, baseado nisso, nós conseguimos marcar as coordenadas desses pontos. Esses pontos são interessantes para a gente. São os pontos de encontro com o ciclo trigonométrico, né? E os eixos. Ó. Ponto A vai ter coordenadas 1 e 0. Lembrando que o primeiro é o cosseno e o segundo é o seno. Lembrando que nós falamos anteriormente. Então, o cosseno diz respeito à abscissa e o seno diz respeito à ordenada. Então, esse ponto A tem cosseno 1 e seno 0. O ponto B tem cosseno 0 e seno 1. Esse aqui é o nosso 90 graus. Olha aqui. Aqui é o nosso 0 graus, esse primeiro. Olha aqui, cosseno e seno. 90, cosseno é 0 e o seno é 1. Esse aqui é o 180 graus, cosseno. Esse ponto aqui é menos 1. Olha aqui o cosseno, menos 1. E o seno é 0. Seno 180, 0. Então, essas extremidades são fáceis de achar o seno e cosseno. São as coordenadas desses pontos. Aqui é no eixo X, ou melhor, é no eixo Y,
E x, então, vai ser 0. Y vai ser menos 1. Esse ângulo aqui, gente, é 270. Olha aqui. Cosseno é 0. E seno é menos 1. Isso aqui eu já falei. E 360 seria fechar o ciclo. Vai parar no mesmo ponto de origem A, que é exatamente o início. Vai ser o cosseno vai ser 1 e o seno vai ser 0 também. Então, essas coordenadas dos pontos indicados aí fazem parte exatamente do conhecimento do comportamento do seno e cosseno. O seno, ele vai estar dizendo respeito às coordenadas de y e o cosseno às coordenadas de x. Então, haveria o sinal. Como é que ficaria o sinal? Como o seno diz respeito ao eixo y e o eixo y é positivo desse ponto para cima, né? Aqui o eixo dele é positivo. Então, de 0 no primeiro quadrante e no segundo quadrante, você tem pontos aqui positivos. Então, o primeiro e segundo quadrante serão positivos. Já, olha aqui, positivos. Já no segundo, melhor dizendo, terceiro e quarto, ó, o eixo é negativo. Então, é sempre bom lembrar disso, ó. O sinal do seno é positivo no segundo e primeiro quadrante e negativo no terceiro e quarto quadrante. Então, se eu encontro um seno que der negativo, ele pode ser um arco do terceiro ou quarto quadrante. Se eu acho um seno que é positivo, ele pode ser do primeiro ou segundo quadrante. Já o cosseno é diferente os sinais. Ele é positivo no, né, já que eu estou falando do eixo X, o eixo X é positivo do lado direito. Então, tudo que tiver do lado direito aqui vai ser positivo. Isso vai ser primeiro e quarto quadrante. Já do lado esquerdo, todos os arcos que tiverem aqui vão ser negativos. Então, o sinal do cosseno diz respeito ao eixo X, que é o que determina o cosseno. E ele vai ser negativo nesses dois aqui, ó, segundo e terceiro quadrante. Se eu calculo o cosseno e ele é negativo, ele pode ser um arco que está no segundo ou terceiro quadrante. E isso é importante para a gente trabalhar com uma técnica chamada redução de quadrante, que a gente vai levar os arcos para um determinado quadrante e analisar só o sinal. Para isso, a gente não pode esquecer os arcos notáveis, 30, 45, 60. Esses arcos são, né, dessa forma, né, o 30 a gente pode escrever em radianos π sobre 6, né, o 60 π sobre 3 radianos, e o 45, né, a gente pode escrever π sobre 4. Certo? Dessa forma, a gente tem arcos que a gente tem que lembrar ou memorizar o seu valor. 30, o seno é 1/2, o cosseno, raiz de 3 sobre 2. O seno de 45 e o cosseno são iguais, raiz de 2 sobre 2. Já 60 tem a inversão do 30. O seno é exatamente o valor do cosseno de 30. E o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. 1/2. Esses são arcos conhecidos e importantes para a gente. A partir disso e do conhecimento da simetria de dois arcos, nós podemos, né, fazer a chamada, trazer um arco de outro quadrante para o primeiro quadrante. Mas antes, vamos lembrar aqui da simetria ou da fórmula que leva a gente a encontrar arcos correspondentes. Por exemplo, se você tem um arco M aqui no primeiro quadrante,
ele tem um correspondente, né, a 180 menos alfa no segundo quadrante. No terceiro, ele tem um correspondente ou simétrico 180 mais alfa, que eu posso escrever aqui do lado direito em radianos, π mais alfa. O segundo quadrante, π menos alfa. E para fechar o quarto quadrante, nós escrevemos 360 menos alfa, ou 2π menos alfa, também falando de quarto quadrante. Então, essas relações aqui ajudam a gente a resolver problemas usando os arcos notáveis como base para solucionar. Ó, quando você está no querendo encontrar o seno de 150, você pode fazer uma relação com o seno de 30. Olha, você está aqui no segundo quadrante, 150. Como é que eu trago ele para o primeiro? Nós sabemos que esse ângulo aqui é 180 menos alfa. Então, a gente pode usar um arco que dê encontrar exatamente, né? Se você sabe que é 150, troca aqui a 150 menos alfa. Ou melhor, 180 menos alfa, que é 150, deu 30 graus. 30 graus tem o mesmo seno que 150, um meio. Eles têm uma simetria. Como o sinal do seno? O sinal do seno é positivo no segundo e no primeiro quadrante. Mantém. Mas atenção, o cosseno não. O cosseno inverte o sinal. O cosseno não é o mesmo sinal. Então, olha como ele fica negativo. Só lembrando aqui os sinais. Ó, o cosseno, o sinal é mais aqui, mais, menos e menos. Então, no segundo quadrante, melhor dizendo, o cosseno aqui é negativo. Ele sendo negativo, eu achei a simetria. 150 é simétrico a 30. Entretanto, o sinal dele é negativo. Eu tenho que colocar o menos, porque no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, 150 tem que ser negativo. Mas ele tem a simetria com 30. Então, quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então o cosseno de 150 é igual a menos o cosseno de 30. Isso você encontra menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui nós estamos falando de uma redução do segundo quadrante para o primeiro. Esse seria um exemplo para esse. Vamos pegar agora esse aqui, que é 240. 240 equivale a uma redução do terceiro quadrante para o primeiro. Olha aí, nós fizemos um desenho para ilustrar isso aqui. Então, o que, é que nós podemos ver? Ó, eu estou falando de um terceiro quadrante para o primeiro quadrante. Ou seja, usando aquela relação que é 180 mais alfa, né? Então, aqui passou um ângulo. Então, que ângulo aqui passou? 180 mais a alfa é igual a 240. Eu acho que a alfa aqui passou exatamente 60 graus. 240 menos 180, 60. Então, eu tenho um arco simétrico da segunda figura aqui, ó, que mostra classicamente que M e P são simétricos ou correspondentes. Só que aí tem que olhar o sinal. O sinal. Eu quero achar o seno de 240 e o cosseno de 240. O seno, se a gente usar o sinal do seno, ó, ele é positivo no primeiro e no segundo, e negativo no terceiro e no quarto. Esse é o sinal do seno. O cosseno, ele tem a diferença, é mais, mais, menos, menos. Ele é negativo no terceiro quadrante. Então, eu já sei que o cosseno aqui vai ser negativo. Ele está no terceiro quadrante. E também eu sei que o seno vai ser negativo, que ele está também no terceiro quadrante.
Então, aqui é negativo, negativo. Agora, esses dois equivalem a que ângulo? Ao arco notável 60 graus, que nós vimos aqui. Então, podemos escrever que o seno de 240 vai ser igual a menos seno de 60 e o cosseno de 240 vai ser igual a menos cosseno de 60, que no caso é menos meio, e seno menos raiz de 3 sobre 2. Então, aqui tem as respostas para a gente comparar, né? Está um pouco superposta aqui embaixo. Bom, vamos passar para o quarto ao primeiro quadrante. 330 é esse caso. Nós estamos no quarto quadrante e vamos conduzir esse ângulo para o terceiro. Olha que interessante os valores que nós vamos encontrar. Então, você tem que reduzir agora do quarto para o primeiro quadrante. Isso, você tem as fórmulas que a gente já falou. Aqui é 360 menos alfa. Se eu tenho 330, qual é o arco simétrico? Eu posso fazer 360 menos alfa igual a 330. Mas é uma conta tão simples, né? Vai ser 330 menos 360, vai ficar menos alfa e menos 30. É 30, né? Fazendo multiplicação por 1. Esse arco é 30 graus. 30 graus, está aqui indicado, é simétrico a 330. Basta agora ver os sinais, já que o seno de 30, 330, vai ser igual ao seno de 30. Só vai olhar o sinal. Lembrando que o seno é negativo. O seno é negativo. Olha aqui o sinal do seno. Mais e menos em cima, menos. Desculpe, mais e mais na parte superior e menos. No quarto quadrante ele é negativo. Então, já viu, né? Tem que colocar o menos. Então, seno de 330 vai ser menos seno de 30, que é igual a menos meio. Agora, o cosseno não. O cosseno é positivo. Olha aqui, ó, mais e mais. Quarto quadrante, cosseno é positivo. Logo, 330 vai ter igual a 300. Melhor, 330 vai ser igual a 30, que é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente viu aqui redução do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro, usando aquelas relações. E se a gente analisar em módulo não importa o sinal. Então, na verdade, todos os sinais ficam positivos. Então, se analisarmos em módulo, você vai ver que dois arcos correspondentes têm o mesmo módulo. Seno e cosseno, se eles são correspondentes, né, como nós falamos, ou simétricos, é outra palavra também muito usada, nós podemos dizer que seno de 150 é simétrico a 30. E aí, independente do sinal, o módulo vai ser o mesmo, um meio. Só vamos ter que atenção para o sinal. Isso eu estou falando de módulo. Quando a gente tira o módulo, tem que olhar o sinal. E 240 e 60 são correspondentes. Então, em módulo, eles têm o mesmo valor, raiz de 3 sobre 2. 330 e 30 em módulos são também iguais. E o cosseno 240 e 60, apesar do menos aqui, ó, em módulos eles são iguais a 1 meio. Então, essa é a forma da gente trabalhar com arcos notáveis, encontrando seno e cosseno. Aqui é a nossa referência principal, trabalhando aqui no nosso, usando aqui o LAB, a gente pode aqui analisar, fazendo um tour trigonométrico. Vamos ver se ele abre. Pronto. Abriu aqui. Aqui nós temos a opção, né, de colocar para ele aparecer o eixo. Vamos zerar.
Podemos trabalhar com a grade aqui, com rótulos e tal. Então, importante, olha aqui. Vou botar o arco de um ângulo de 45. É melhor trabalhar com ângulos especiais, que ele vai travando aqui, ó. 0, 30, 45. Olha aí. Cosseno e seno tem mesmo sinal. Todos estão no primeiro quadrante. Acompanhe aqui o correspondente gráfico aqui, se você achar interessante. Está passando o valor do cosseno e do seno, né? Nesse caso aqui, está passando o gráfico do cosseno. Eu posso colocar o do seno também, ou da tangente, que não foi discutida nessa aula. Temos seno e cosseno, tá vendo? Vamos minimizar o gráfico. Olha, 45, 60. Vamos achar do 60, mudando, achando um correspondente aqui, é 60, que no caso é exatamente 120. Observe que 60 e 120 têm o mesmo valor para o seno, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, 120. Entretanto, o cosseno passa de positivo, que é 1/2, para menos 1/2. São arcos correspondentes. Eles têm mesmo sinal, ou mesmo valor para o seno e cosseno, em módulo. Mas aí, quando você analisa o sinal, altera. Nós vemos lá, acho que 30. 30 tem os 150, que tem os mesmos valores para o cosseno e seno em módulo. Mas observe o sinal do cosseno, ele passou a ser negativo. Cosseno ficou, nesse caso aqui, é 150 graus, menos aí de 3 sobre 2. E o seno não, mudou, porque está na parte superior. Já se você colocar 210, ele é um arco correspondente a 30, mas só que nesse terceiro quadrante todo mundo é negativo. Então, tanto o cosseno como o seno, ou melhor, o primeiro é o cosseno, o segundo é o seno, de 210, eles são iguais em módulo a 30 graus. Entretanto, aqui nesse quadrante, todas as funções trigonométricas seno e cosseno são negativas. Eu posso trabalhar com radianos também, aqui, ó, 7π sobre 6. Então, para fechar o último quadrante, quarto quadrante, vamos pegar aqui 330. 330, o cosseno ficou positivo, já que esse lado aqui, o quarto quadrante, o cosseno é positivo, mas o seno não, o seno ficou negativo. Então, aqui a gente consegue interpretar facilmente, usando esse laboratório, esses arcos notáveis. E por que a gente faz a redução ao primeiro quadrante? Exatamente para encontrar um ângulo correspondente, um arco correspondente. Se ele for um arco notável, quais são esses? Os arcos notáveis: 30, 45 e 60. Então, esses valores aqui, inclusive, são muito conhecidos. Então, você deve conhecer o cosseno e seno de 30, que é raiz de 3 sobre 2 e 1/2. O cosseno e seno de 45, raiz de 2 sobre 2, são iguais. E o seno e cosseno de 60, 1/2, raiz de 3 sobre 2. Exatamente o inverso do seno e cosseno de 30. Então, é isso aí, pessoal.